Só boa tarde. repetindo, vou apresentar então a Jamile, que vai então, conversar com a gente. Jamile, agora você. Muito obrigada. Bom, boa tarde, pessoal. Eu quero começar agradecendo a professora Silvia e o professor John pelo convite. É um prazer. Eu, como filha da Fefelete, é sempre um prazer poder reproduzir tudo que eu passei. Principalmente os caminhos de pedras, né, para vocês conseguirem desviar um pouquinho. É bom. Espero que seja proveitoso, tá bom? Estou super aberta, já deixo bem claro. Podem mandar e-mail, se não quiser falar agora, enfim, vou deixar meu contato, vocês vão ver na tela várias vezes. Fiquem super à vontade, de verdade, tá? Eu vou compartilhar a minha tela. Então, boa tarde novamente. Vamos começar agora, então. Eu dividi minha apresentação em duas partes para vocês. Então, num primeiro momento, eu vou falar sobre a minha pesquisa, sobre as dificuldades, os problemas, as soluções, ou então questões que, no final das contas, serviram de trampolim, sabe? Aquele probleminha que, na verdade, ajudou muito mais do que foi um problema. E na segunda parte, eu preparei uns slides sobre o processo de ser um pós-graduando. Eu chamei de do começo ao fim, porque não é bem um fim, vocês que já passaram pelo mestrado sabem disso, quem vai passar ainda já tem uma ideia, provavelmente. Enfim, eu trouxe várias dicas, vários conselhos de amiga e várias outras coisinhas e detalhes que talvez vocês não tenham parado para pensar, tá? Espero que vocês curtam e que sirva de instrução, que é o mais importante. Começando pela minha pesquisa, então, toda vez que esse símbolo aparecer na tela é porque eu tive algum tipo de problema, foi o que eu falei para vocês, que eu tive que solucionar de alguma forma, tá? Então, são pontos de atenção. E já deixo aqui o título da minha dissertação, Os neologismos suzianos que você lerá, a criatividade de Dr. Seuss em tradução para o português e o chinês, um estudo à luz da linguística de corpos. Eu sou autora e eu fui orientada pela professora Stella Tanin, que é uma professora aposentada do DLM, né, do Departamento de Letras Modernas, e eu agradeço a CAPES por ter financiado minha pesquisa. Meu contato está embaixo, fiquem à vontade mais uma vez. Com isso dito, a minha apresentação em si vai seguir a estrutura da dissertação por uma questão mais lógica, tá? Então, são 5 capítulos principais, considerações finais e a introdução. E na minha introdução, eu trouxe alguns elementos que talvez vocês até achem que precisa ficar fora do texto, mas na verdade não, tá? A minha pesquisa, como qualquer pesquisa, começou antes de eu entrar de fato num programa de pós-graduação. Então, na minha época de iniciação científica, eu sou formada em letras português e chinês pela USP, eu comecei a pensar em textos em chinês com traduções para o português brasileiro ou vice-versa. E no meio dessas buscas incessantes, uma amiga minha acabou encontrando o Grinch, aquele bichinho verde do Natal, que eu odeio o Natal, tem filme sobre isso, vocês devem reconhecer, provavelmente. Encontrou uma página desse livro em chinês no Google. Vocês têm que lembrar que minha graduação foi de 2013 a 2017, 18, então faz 10 anos. Vamos pensar nisso também. Mas naquela época, comprar o livro era super inviável, assim, de maneira nenhuma. Eu acabei encontrando um outro livro com tradução em chinês, Where the Wild Things Are, do Maurice Sendak, e eu comprei esse livro. Minha iniciação científica foi sobre ele. Tem um artigo publicado na Trad Term, se alguém se interessar, sobre isso. Então, guardem essa informação. Tentei, não achei na hora, segui minha vida. Eu acabei, nessa sequência, sendo contemplada com uma bolsa de intercâmbio por mérito acadêmico, então eu morei 1 ano na China. E lá, já pensando no final da graduação, no meu mestrado, eu falei, bom, vou buscar material. E aí eu estava louca para encontrar alguma coisa do português para o chinês, sabe? Alguma coisa nacional, e não encontrei. Porque eu fui louca, sedenta por uma turma da Mônica, e nada. No fim, eu achei na Universidade de Pequim, mas eu não conseguia tirar de lá em tempo hábil para minha viagem de volta, enfim. Tive esse tipo de problema. E no meio dessa busca, eu acabei lembrando daquele achado da minha amiga. Falei, bom, Dr. Seuss, vamos ver se eu acho. E aí eu usei o Taobao, um site de compras conhecidíssimo na China. E para minha surpresa, eu encontrei vários boxes de livros, assim, vários.
comprei um com 15 livros, edições bilíngues, trouxe para o Brasil. E aí eu fui amadurecer a minha ideia, conversei com a professora Estela, que já era minha orientadora de iniciação científica, eu fui bolsista da professora Estela desde que eu entrei na graduação no Projeto Comet. Então, era a pessoa que eu pretendia ter como orientadora. Falei com ela falou, nossa, Jamile, tem um monte de criatividade aqui, eu acho que é um caminho super viável e tal, vamos lá. E aí eu fui tentar entrar no programa de pós-graduação e aconteceu uma coisa inusitada, é o único problema que eu não resolvi e nunca resolverei. O Tradusp, na época era Tradusp, fechou naquele ano, então ficou um gap de um ano entre um PPG e outro. Eu fiquei um ano esperando abrir o PPG para eu conseguir entrar. Então, eu entrei na primeira edição do Letra, tá? Eu estreiei tudo que vocês imaginam. Inclusive, lá na frente, na segunda parte, eu vou falar sobre a prova, porque é uma coisa necessária. Bom, seguindo sobre a minha pesquisa. Estou com os livros de Dr. Seuss em chinês aqui, lembrem disso comigo. E aí, no primeiro capítulo da minha dissertação, eu trato sobre o autor, que é conhecidíssimo nos Estados Unidos, sobre as obras publicadas. Vocês tiveram aula sobre historiografia, trato sobre isso também. Foi o que a professora Silvia falou, eu tive aula com eles, e foi por causa deles que esse capítulo criou vida. Muito obrigada, agradeço muito sempre. Mas aí, eu tenho várias informações sobre ele. Ele é cartunista, ele foi propagandista, ele foi uau em tudo. O dia de leitura dos Estados Unidos é o aniversário desse cara, gente. Ele foi muito impactante, sabe? Os livros dele são citados em filmes e séries até hoje. Eu me divirto, eu assisto qualquer série, eu acho citação de Dr. Seuss, ou aos livros dele, alguma menção, enfim. Mas pensem comigo, ele tinha mais de 40 livros infantis ilustrados, já publicados. E ele tinha traduções para mais de 29 línguas. E eu tinha as traduções em chinês. 15 traduções. E a pergunta era, tá, mas o que vai ser meu corpus de pesquisa, então, disso tudo? Porque para fazer um projeto de pesquisa, você tem que delinear a sua pesquisa primeiro, fazer uma espécie de pré-pesquisa para escrever o projeto, certo? Bom, e aí eu acabei encontrando, no meio das minhas pesquisas, algumas traduções para o português brasileiro. Então, eu delineei meu projeto falando que eu ia estudar as traduções em português brasileiro que eu tinha encontrado da Companhia das Letrinhas. Só que aí eu fiz a disciplina com a Silvia, com o John, e aí eu me peguei pensando, gente, mas e se tiver mais alguma tradução que caiu no desconhecido, na época que não existia internet, e eu esqueci dela, e ela ficou para trás? E aí eu fiz, então, um capítulo na disciplina, que virou o capítulo da dissertação em si, sobre a historiografia das traduções de Dr. Seuss. E nesse processo eu encontrei esse livrinho maravilhoso do Lindman, que é um catálogo de absolutamente tudo sobre Dr. Seuss até 2005, ele é datado. E para minha surpresa, e provavelmente de vocês também, eu encontrei 14 traduções para o português dos livros e 51 traduções para o chinês. E é já um dado super alarmante, porque a diferença de língua, pela diferença de língua, a gente acaba deduzindo que teria menos traduções, certo? Foi o inverso. Bom, das traduções em português, algumas de fato se perderam, tá? Eu procurei até em hemeroteca, menções em jornais, não achei. A de 85, se eu não me engano, eu achei uma biblioteca, mas por causa da pandemia, ainda tive isso no meu mestrado, eu fiz o mestrado inteiro dentro do contexto pandêmico. Eu não pude buscá-la. E as traduções da Companhia das Letrinhas, eu consegui adquirir, ou então eu consegui achar em bibliotecas públicas, tá? A questão de coleta também foi um problema, mas eu vou tratar mais para frente. Agora, dessas 51 traduções do chinês, eu trouxe da China a da Lianhua Chubangshe, de Xingyue. Xingyue provavelmente é o pseudônimo de uma mulher, tá? Porque Xin significa fragrância, perfume. E Yue é lua, então tem uma feminilidade no pseudônimo. Não encontrei o nome, tá? Já revirei a internet, isso está escrito, inclusive, na dissertação. E tem um asterisco porque os dados não são muito definidos com relação a essas traduções. Tem lugar que fala que é reedição, tem lugar que fala que é nova tradução. Eu tenho um livro que o tradutor na capa é um, na ficha catalográfica é outro, então está desencontrado, infelizmente. Então, os asteriscos servem para isso, tá? E é
Por isso que eu coloquei aqui o alarme e por um outro motivo também. Eu não podia deixar essa informação jogada na minha dissertação. Tenham sempre em mente que tudo tem que ser amarrado, tem que ter começo, meio e fim. Então, como é que eu jogo um dado alarmante assim, 51, e finge que não estou vendo? Então, eu tratei, no segundo capítulo, Literatura Infantil, das traduções de literatura infantil no Brasil e na China. Não era o alvo principal da minha pesquisa, mas eu me senti obrigada a passar por isso, porque eu não vou deixar o meu leitor lá jogado com informações que não tem começo, meio e fim. Bom, seguindo. Meu corpus de estudo, então, é esse, tem 18 títulos, 5 em inglês, tá? Os originais, DS de Dr. Seuss, 13 em português, na primeira tradução de Costa, Favre e Moreal, e 5 na segunda tradução da Bruna Beber, 5 em chinês de Xin Yue. As capas dos livros, percebam que as ilustrações são idênticas em todas as capas. As em cinza são as que não existem, tá? Na primeira tradução do português. Percebam, mesma ilustração, o que muda é a nuance de cor, mas aí tem questão de tela, enfim, foto. Seguindo. Eu defini, então, os objetivos da minha pesquisa seguindo tudo que eu já tinha em mente, que era a criatividade de Dr. Seuss e a tradução. Então, o principal era identificar os neologismos nesses livros, as traduções, identificar as estratégias tradutológicas aplicadas para aquelas traduções e comparar a recuperação neológica, principalmente pensando no português e chinês, que tem um certo... O português se aproxima do inglês, enquanto o chinês se afasta, né? Então, eu pensei nisso como um lacinho geral. Tratando da literatura infantil, nesse capítulo eu falo do que aconteceu na China. Eu não trouxe aqui para vocês, mas rapidamente, só para não deixar ao vento, a China começou a traduzir muito a literatura infantil, pensando no contexto de educação, para os alunos chineses começarem a aplicar a língua chinesa mesmo e também o inglês, tá? Por isso que agora a China é uma grande potência em literatura infantil no que se refere a livros ilustrados. E agora eu vou partir para a literatura infantil em si. Eu trouxe isso aqui porque na aula que eu assisti, o trechinho que eu assisti de vocês, alguém estava falando sobre objetos de estudo que são pormenorizados, sabe? E eu ouvi, eu acho que até comentei, eu tenho certeza, na verdade, que eu comentei sobre isso, e eu ouvi de uma professora que eu não deveria estudar literatura infantil. E eu sou uma aluna que eu entrei na graduação e eu fiz todas as optativas de literatura infantil com nota máxima, porque eu sou apaixonada pelo tema. E aquilo naquela época ficou ressoando, sabe? Quando fica te incomodando. Eu entrei no mestrado, aquilo continuou me incomodando, mas eu segui, minha orientadora sempre me apoiou. Segui, e aí eu acabei jogando isso em um evento, se eu não me engano foi na Abralic, em um simpósio, e eu falei, obrigada, né, por me receberem, eu venho com a literatura infantil, é difícil encaixar em congresso assim, muitas vezes, porque não é um gênero considerado forte, nem muito estudado, e aí um professor, que também é tradutor, o Caetano Galindo, ele é tradutor da companhia, estava, coincidentemente, assistindo esse simpósio. E aí ele virou para mim, quando ele pôde, né, no momento de fala, ele falou, Jamile, a academia é para isso, é para a gente abrir portas. Se tem um lugar que você tem que trazer uma coisa que é pouco estudada, é a academia. Então, abra as portas. Se ninguém fez, abra as portas. E eu acho que essa fala vale para todas as outras pesquisas. Caso vocês estejam naquela coisa, tipo, mas sério, ninguém fez. Mas sério, não vi nada. Mas sério, a tal pessoa me falou que não é tão bom. Abram o horizonte de vocês, sabe? A caixinha. E eu trouxe... Olha o negócio que o pessoal sempre fala, desculpa, Jamile, mas só para lembrar, a dissertação precisa ser original. Mentira, tá? É tudo mentira. Precisa ser original, sim. Então, tudo bem, não vai se exigir que você prove, entendeu? A coisa da gravidade. Mas é legal você trazer coisas novas. É a tua colaboração para aquela área. Então, a tua colaboração tem que ser original. Você pode não estar discutindo um tema ou fazendo uma tese com hipóteses, etc., mas você tem que dar alguma coisa. Então, por exemplo, né, uma coisa assim, ela fez uma coleta, juntou um monte de dados, coisas, a partir daí muita gente vai poder usar isso para outras pesquisas. Pensem que isso que é a nossa função, gente. A gente escreve para ser lido, para ser citado. Não é só porque isso vai me trazer mais coisas. É porque, então, para que a gente está escrevendo?
Entendeu? Senão não faz sentido tudo. Por que a gente está fazendo tudo isso? Estamos perdendo tempo da nossa vida aqui, então. Entendeu? Eu, vocês, todo mundo. Escrevendo, escrevendo. Não. Então, pensem sempre nisso. Pensem no leitor. Pensem que isso vai ser lido. Como isso vai colaborar para o tema que vocês estão trabalhando. Desculpa, Jamila, aqui. A gente sempre ouve, dissertação, tese original. Eu não concordo. Tem que trazer alguma coisa original, sim. Não para quê? Então não faz. Uhum. Concordo, gente. E, bom, eu trago essa citação do Hunt por um motivo muito legal. Eu gosto muito dela porque literatura é para mudar pessoas, é para mudar vidas, certo? E literatura infantil é uma literatura, gente. O primeiro contato que você tem na infância com uma leitura contínua é na literatura. E as pessoas esquecem disso. Então, quando eu estou muito filósofa, eu até cito Hunt. Quando eu não estou, eu viro para a pessoa e pergunto: como é que você aprendeu a ler? O que você leu primeiro? As pessoas esquecem disso, sabe? Bom, pensando nisso, que a literatura infantil provoca e muda pessoas, ela tem vários aspectos particulares, né? E aí eu diferencio, então, livro ilustrado de livro com ilustração. Porque Dr. Seuss escreve e ilustra livros ilustrados, tá? Então, segundo o Sullivan, os livros ilustrados têm uma relação sinergética entre palavras e imagens. Elas são, de alguma forma, complementares, tá? Pode ser um pouco mais no texto verbal ou então no texto visual. Oh, desculpa, na imagem. Então, se vocês repararem, não leiam o texto, tá? Reparem que, se você só olhar para a ilustração, você sabe que é um ambiente calmo, que provavelmente está ventando, que o passarinho está cantando e que está tudo bem tranquilo. E se você vem no texto, você descobre o nome dessas árvores estranhas, você descobre que realmente estava tudo muito calmo e que os passarinhos que estão aqui têm um nome, que na verdade são uma espécie de cisne, certo? Esse livro é de Dr. Seuss, tá? É o Lorax, e é de temática ambiental. Então, no final dele, a mesma coisa. Se você olha só para a imagem, você ouve literalmente o som, não literalmente não, mas quase literalmente, o som da árvore sendo cortada e do maquinário, e você tem a noção de que tudo está realmente estragado, que não tem mais nenhuma árvore, e o texto só diz para você que a última árvore foi cortada. Tá? Você tem um som e a árvore foi cortada. Percebam que as informações se complementam, tá? Enquanto que no livro com ilustração há uma repetição. Então, ali se encontrou a porta e aqui ali se encontrou a porta. Simples assim. E tudo isso por quê? Os livros ilustrados, então, podem ser definidos como a combinação da palavra, da imagem e da leitura daquilo. Lembrando que muitos livros ilustrados, como o de Dr. Seuss, têm rimas, ainda tem isso. Então, você não pode deixar um elemento fora dessa análise, fora desse contexto, sabe? Os três precisam estar interligados. E justamente por isso, as traduções também, os tradutores até sofrem para traduzir livros ilustrados, porque eles têm que traduzir a situação como um todo, como leitura de um ser humaninho pequeno, como a imagem que está ali para te dar informação, o texto que também te dá informação, tá? Pensem que é realmente um pacotinho. Parto, então, para os meus pressupostos teóricos. Seguir pela teoria de escopo, certo? É uma teoria que vai pelo propósito daquilo, porque literatura infantil é uma coisa que tem muito mais que propósito, toda literatura tem propósito, inclusive. Lembrando que eu queria pesquisar a criatividade lexical, então me apoiei em Hall e Crystal. Crystal, inclusive, diz que o ser humano é criativo por natureza. A gente usa a criatividade desde em momentos de propaganda, por exemplo, para fazer uma espécie de jabá, até para momentos de quebra de tensão. É inato, sabe? Nós usamos criatividade, ponto. E aí eu me apoio também em neologismo pela Ieda Alves, professora da FEFELET, e eu coloco aqui um alerta, por quê? Eu passei boa parte da pesquisa usando o termo criatividade lexical e apenas isso. Porque eu estava me apoiando em Dorothy Kenny, que é uma outra pesquisadora em linguística de corpos, tem um doutorado nisso, e ela usa criatividade lexical. E aí eu fui fazer uma apresentação em letra. E a professora Adriana Zavalha, muita gente já conhece, enfim, que por acaso arguiu meu projeto de pesquisa, inclusive, virou para mim e falou: Jamile, tudo certo, tudo ótimo, mas por que criatividade lexical? Se a gente tem a palavra neologismo, tem a professora Ieda que estuda isso maravilhosamente bem, por que criatividade lexical?
E aí eu respondi para a Adriana, eu falei, olha, eu tenho usado isso por causa da Dorothy, mas eu realmente não parei para pensar. Por quê que eu não uso uma coisa que é mais contemplada nos estudos brasileiros, sabe? E aí começou uma vasta pesquisa, assim. Marquei uma reunião com a Estela, sentei, falei, ela perguntou para a Ieda falou que sim, é um neologismo, o Dr. Seuss, por mais que não sejam palavras depois acrescentadas na nossa língua, né, no nosso vocabulário dicionarizado, no caso, são neologismos, e tem gente que usa ocasionalismo também. Fui atrás, entrei na lexicografia, e aí começou. Cecília Poá para um lado, Leonardo outro, e aí tem nouns formation, nouns words, e tudo isso para designar exatamente neologismo, gente. Que as pessoas diferenciam, se aparece uma vez só no texto, é nouns formation. Se não, é só nouns word. E aí tem umas nuances assim que, na verdade, para mim não faria muita diferença. Mas, mais uma vez, eu não poderia deixar isso sem explicação para o meu leitor. Então, se você pega a minha dissertação, eu passo, olha, tal autor diz isso, isso e isso, a nuance é aqui. Cecil Poage diz outra coisa, aqui, aqui, aqui. Eu adotei neologismo, ponto, porque eu acho mais fácil. Está na literatura brasileira, o pessoal aplica isso com mais frequência do que neologismo literário, que também existe. Enfim, neologismo funcionou, está explicado. E aí eu venho para um outro problemão que eu tive, que são as estratégias tradutórias. Eu passei o processo de pesquisa de mestrado inteiro usando Francis Albert. E eu tinha estudado Barbosa, estudei todos os autores possíveis de estratégia, gente. E nenhum encaixava muito bem no meu contexto, porque eu trato de literatura infantil. Os autores visam público os textos ou então os textos mais formais no sentido de direito, sabe? Ou então textos que são corridos de dia a dia, não literatura infantil de que se espera já uma criatividade fora do comum. E eu passei todos os anos da minha pesquisa atrás de um autor que tratasse de literatura infantil. E por um acaso, faltando acho que 6 meses para o meu depósito, eu encontrei um artigo da B.J. Epstein em que ela tratava de neologismos, não especificamente o tipo de neologismo que eu trato, é um outro tipo que ela traz, em literaturas juvenis, tá? Mais para o infanto-juvenil, mas em livros com ilustração. Falei, pronto, vou ter que ir atrás dessa mulher. Porque ela citava no artigo um livro dela que tratava de neologismos. Eu falei, vou atrás. Fui atrás e não achei. O que eu achei foi um livro publicado com esse conteúdo que ela tinha, só que naquela altura do campeonato o dólar estava lá, na cabeça. Eu não tinha dinheiro para isso. Eu não tinha tempo para isso. Mandei um e-mail para essa mulher Quanto custava? Conta, você me contou quanto custava? estava beirando R$ 1.000, você lembra? Na conversão? Gente, sério. E eu comprei esse livro, obviamente, não por R$ 1.000. Eu tinha separado ele aqui, depois eu mostro para vocês. Mas, enfim, naquela época, eu mandei e-mail para ela, falei, olha, desculpa, eu sou pesquisadora, no Brasil, o seu livro está custando mais que um salário mínimo. Eu falei para ela, escreve para ela, explica. Eu falei, o mundo acadêmico é muito, sabe, acolhedor. Dificilmente uma pessoa não vai ajudar você. Ela vai nem se for para tirar foto do livro que ela tem, ela vai te ajudar. E deu, né, Jamile? Porque a gente conversou muito. A Jamile estava muito desesperada, tadinha, falando com a orientadora dela, e a gente estava trabalhando juntas, fazendo webinars, e a gente se encontrava. Então, Sim. assim, não tenham medo de pedir para os autores. Hoje, inclusive, tem uma academia, que você pode pedir através da academia, ou do research também, que é uma coisa, se não está por aí, acha o endereço, se escreve. As pessoas são muito legais, gente. Dificilmente, inclusive para a pessoa é legal, ela vai ser citada numa tese no Brasil, né, Jamile? E ela, assim, foi super solícita. Ela me mandou o manuscrito do livro dela, que eu estudei, foi o que eu apliquei. E aí eu depositei, eu fui um pouco antes de depositar, eu encontrei num sebo na Alemanha o livro dessa mulher. E aí eu paguei, eu acho que foi uns R$ 100. Eu fiz questão de comprar, falei, não, ela merece. Comprei o livro físico. Chegou aqui, e eu já deixo aqui uma outra dica. Ela é uma autora que também estuda literatura queer, tá, galera? Então, quem se interessar pelo tema, fica já a dicona, assim, de caça. Ela é sensacional, ela é doula também, ela é... Bom, seguindo, então. Vejam que problemas são ou alavancas ou são solucionados. E o livrinho dela
ela fala de vários tipos de expressive language, de linguagem expressiva na literatura infantil, mais de 15, ela trata de neologismos, ela trata de nomes, de expressão idiomática, de dialetos, enfim. Eu tratei especificamente de nomes e neologismos, porque em Dr. Seuss os nomes também são neológicos, tá? Isso também está explicado na dissertação. E aí, das estratégias que ela propõe, eu cito aqui as que eu usei, são 7, retenção, então você mantém o texto do idioma original na sua tradução, como, por exemplo, Grinch. Adaptação, quando você pega aquela palavra e de alguma forma modifica para caber na sua língua, né? Alvo. Então, por exemplo, Lorax virou Lorax com acento agudo. Substituição, um neologismo por outro. Padronização, um neologismo por uma palavra comum na língua. Omissão, quando aquilo não é retomado de jeito nenhum na tradução. Um acréscimo autoexplicativo, a tradução literal, que eu considero tradução literal, e ela também, de acordo com as regras da língua, tá? Então, muda a ordem, não tem jeito. Só que pensem comigo, ela trata de livro com ilustração, e eu trato de livro ilustrado, e a imagem é mega importante. Então, eu não tinha estratégias para isso. Estava perto do que eu queria, mas não era 100%. E aí, eu conversando com a minha orientadora, eu falei, Stella, não sei. Ela olhou para mim e simplesmente falou, se não tem, você cria. É cabível na sua pesquisa você criar. Você tem a justificativa para criar aquilo. E foi o que eu fiz. Eu criei, então, 2 estratégias, representação fonética para o chinês e tradução imagética por causa das ilustrações, tá? Representação fonética é a mesma coisa que transliteração, mas eu prefiro usar representação fonética porque eu acho que fica mais claro para um leitor entender que o leitor chinês vai ouvir aquilo e passar para o ideograma, e nem tudo vai ser recuperado, porque não tem como no chinês. Alguns sons da palavra são recuperados, tá? Bom, e aí mais um aviso, porque eu tive que criar, tive que falar, bom, é assim, vou defender isso, então vamos embora. Minha metodologia é a linguística de corpos, como a gente já disse, e ela se dedica a investigar as evidências extraídas por programas computacionais. E eu quero enfatizar aqui 1000 vezes que não, o computador não faz análise para você. Ele vai te dar dados e você, como um ótimo pesquisador que você vai interpretar aqueles dados e aplicar isso na sua pesquisa, tá? Mas para gerar dados, ele precisa de um corpus de pesquisa, né? Que nada mais é do que uma coletânea de textos que seguem critérios estabelecidos, gente. Você não consegue fazer uma pesquisa se você misturar textos sobre tinta de parede e como se assa pão para conseguir resultados sobre planta. Não dá. Você tem que criar um critério e seguir aquele critério, senão seus resultados são totalmente bagunçados, tá? E aqui eu trago a tipologia do meu corpus, é bom. Oi. Não, eu estou perguntando aqui no pessoal quem que conhece linguística de corpos, para a gente ter uma ideia do público, né? Porque assim você sabe o que você pode explicar mais ou não. Só uma pessoa conhecia, e era, quer dizer, o Matheus Coimbra conhece, o pessoal aí não conhece, uma falou criar filhos, mas então, assim, das pessoas que estão hoje aqui, realmente só uma pessoa conhece. Então, só para você saber, a Sabrina falou que conhecia, a Super falou, explique mais. Só para você saber, não, gente, que às vezes a gente tá com um grupo que muita gente conhece, então ela não vai ficar perdendo tempo falando mais coisa que todo mundo já sabe, contando missa para o vigário, mas eu acho que é o momento, de repente, você explicar como é que serve, como é que a gente usa isso dentro dos nossos estudos, porque, de repente, pode interessar para o pessoal, né? Então, tá, desculpa. Tá, então eu vou abrir um corte aqui, tá, gente? O que eu vou falar não vai estar relacionado ao slide. A linguística de corpos, ela pode ser aplicada para basicamente tudo que vocês imaginam, tá? Basicamente, você tem que ter textos, isso só funciona com textos digitalizados, e atualmente os programas conseguem também fazer análise, mas aí não é bem uma análise, ele consegue organizar vídeos e imagens, tá? Mas o que acontece? A função principal dele, ou dos programas de linguística de corpos em geral, é conseguir mostrar para o pesquisador os dados e o que está em repetição naquilo. Então, se a sua dúvida é, por exemplo, como é melhor escrever? Iniciar um trabalho ou começar um trabalho? Qual verbo é mais usado no português? Você vai entrar num corpus de língua portuguesa, você vai pesquisar o verbo começar, com asterisco, e aí vai vir a continuação do que você quer, e ele vai te dar a quantidade de uso daquilo. A linguística de corpos analisa a língua em uso.
E aí ela pode ser aplicada de diversas formas. Ela pode ser aplicada para ensino de línguas. Então, por exemplo, quais são as phrasal verbs que mais aparecem em textos sobre séries, que tem no Colca, por exemplo. Você vai num corpus que existe, ou você cria seu corpus, e você consegue descobrir quais phrasal verbs aparecem com mais frequência, o que aparece do lado direito ou do lado esquerdo de determinada palavra. Então, dúvidas que a gente tem no português, qual preposição vai depois de tal verbo? Você consegue sanar com corpus. Ele também cria palavras-chave do seu texto, que é o que eu fiz no meu, vocês já vão ver logo em sequência. E a linguística de corpus pode ser, mais uma vez, voltada para o ensino, para pesquisas, então pesquisas de literatura ou não de literatura, você pode pesquisar outros gêneros, enfim. Você pode fazer pesquisas... A Natália está perguntando se pode usar para filologia também. Para filologia, Natália, você quer dizer filologia no sentido de entender a palavra escrita, o que está sendo escrito naquela palavra antiga? É nesse sentido de filologia? Não, no sentido de comparar edições de várias... Se o pesquisador tem várias edições e ele quer achar um erro ou uma palavra que está escrito diferente. Sim, com certeza. Se você tem esses textos em formato eletrônico, ou se você consegue transpor para formato eletrônico, você consegue fazer isso. Você, inclusive, tem já dissertações publicadas nesse modelo, assim, se você quiser um exemplo, é que eu não vou lembrar o nome do autor. Não, mas se você procurar no banco de teses da USP pela minha orientadora, por Tanin, você acha, tá? Facilmente, inclusive. Você consegue ver isso, edições, você consegue ver, por exemplo, tem uma dissertação do Sérgio, esqueci o título, mas ele estuda um autor que ele, no inglês, na tradução do português para o inglês, ele faz questão de que seja mantido os adjetivos. Então, o autor falava assim, os olhos pesam, e no inglês não faz sentido nenhum. Mas ele bateu o pé, o autor bateu o pé e falou, não, eu quero que seja escrito no inglês, os olhos pesam. E aí você consegue ver também o que o tradutor fez para manter aquilo, mas não exatamente do jeito que estava no português, sabe? Também dá. Isso, Piancio, Colca, imagina. E eu falei dessa questão da linguagem antiga, porque se você tentar passar por um OCR, coisas manuscritas não vai funcionar. Então, nesse sentido, não funciona bem. Mas textos digitados, tranquilamente. Ô, Jamile, oi. Só queria falar, também uma das coisas que pode ser utilizada é, por exemplo, quando a gente tem problema de autoria. Então, sim, você tem um texto de uma pessoa que você tem certeza quem é essa pessoa, e, digamos, você tem um texto que você, né, às vezes acontece, né? Parece que não foi traduzido por esse cara, ou parece que não é dessa pessoa. Entendeu? Então, isso também pode ser usado, né? Só dando exemplos. Exatamente, você consegue comparar por causa da formação textual mesmo, pelo número de palavras, sei lá. Que um autor usa, e o outro que usa um verbo em que o pronome não vai na frente, sabe? Você consegue fazer esse tipo de comparação com a linguística de corpus, sim. O que mais? Ela também serve para lexicografia, dicionários, glossários, ok? Fazemos tudo isso à base da linguística de corpus. Inclusive, sabe aquilo que você usa no celular todo dia de completar a sua frase? É feito em cima da linguística de corpus, das linhas de concordância, tá? Google Tradutor, idem, tanto que você consegue arrumar a tradução. Tudo que você mexe atual é na linguística de corpus, embora você não saiba disso. Tem que ser mais de um texto, certo? Não necessariamente. Peraí, você quer comparar, né? Se for comparação, sim, você vai ter que ter mais de um texto. Não, por exemplo, na tradução que eu estou utilizando, eu utilizo um livro do Mário de Andrade, que tem umas descrições fonéticas. Isso seria considerado linguística de corpus ou não? Porque é um texto só. Acho que eu não entendi sua pergunta. Você usa um texto do Mário de Andrade e nele tem descrições fonéticas? Isso, tem descrições fonéticas. Aí eu utilizo as descrições fonéticas nele para traduzir os desvios da língua, no dialeto, no caso. Aí, nesse caso, seria uma linguística de corpus, porque eu estou usando um corpus, ou teria que ser mais de um livro que eu utilizo, assim, para ser considerado um corpus? Tá, vamos lá. A linguística de corpus como metodologia, ela existe quando é ligada a um computador, a um programa computacional, tá? De análise linguística. Se você não está usando programa nenhum, você não está usando linguística de corpus. Conseguiu? Tá, entendi.
Sim, Entendeu? obrigada. Mas talvez a sua pesquisa, depois eu quero entender melhor, talvez a sua pesquisa seja tem um corpus possível de ser analisado pelos programas de linguística de corpos. Entendeu o que eu quero dizer? Sim, entendi. Obrigada. Tá, imagina. Espero que tenha ficado mais ou menos claro. Sim, ficou sim, obrigada. Imagina. E, enfim, as opções de uso da linguística de corpos são inúmeras, foi o que eu disse para vocês, mas exige, sim, uma atenção do pesquisador, tá, gente? Os programas têm ferramentas específicas e elas fazem o trabalho braçal sozinhas, mas a análise vem de você e a definição do que vai ser analisado também. Expliquei alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Deixa eu ver o chat. BNC, o Colca também, gente, em inglês. Quem tem curiosidade, pode tentar usar o Sketch Engine também. Só que ele é pago e só dura um mês, a licença é gratuita. Você já tem Corpora lá. Depois que você pode coloca usar. essas referências para a gente, Jamile. Aí coloca no final do teu slides, que aí quando você compartilhar, o pessoal vê. Tá, pode deixar. O que mais? Acho que não tem perguntas não tem. Jamile, eu posso Oi. perguntar mais uma coisa? Claro. Você pode explicar como que, no caso de glossários, você usa a linguística de corpos? Você está fazendo o glossário e você utiliza, ou você pode traduzir um glossário a partir da linguística de corpos? Então, eu fiz glossário em 2014, hein? Você me pegou, vamos lá. Mas, basicamente, para fazer um glossário, você tem que ter vários textos que juntos formam um corpo, certo? Por quê? Porque a partir desses textos você consegue ver a estrutura da língua em uso e como essa palavra é usada, para descobrir o que ela significa nos diversos contextos. Concorda comigo? Então, a linguística de corpos te serve de um material de base para você conseguir gerar uma definição para aquilo. Entendi. Entendeu? Então, a definição tem que aparecer nos textos. Não necessariamente aparecer, mas ele pode te dar dicas da definição. Sim, entendi. Eu acho que eu não tenho mais muito a complementar Não, sobre isso, porque você precisa... Não, continua. Ela vai. É o seguinte, gente, a Jamile vai dar um curso que a gente já está planejando pelo Gotas, e aí ela vai explicar isso melhor, vai mostrar os programas, vai mostrar como funciona, etc. Continua agora, né, a tua explicação, Não, que você vê que interessou o pessoal, acho legal. que bom, Mas posso fazer isso com prazer, inclusive. estamos com tempo, estamos bem, entendeu? Mas, assim, o glossário basicamente é isso, tá, gente? O texto não te dá exatamente a resposta, até porque pode ser que no texto seja escrito exatamente assim: o copo me ajuda a caminhar. Vai que a pessoa escreveu isso e você encontrou esse texto e colocou lá na sua pesquisa. O copo não vai te ajudar a caminhar, concorda comigo? Talvez um tênis te ajude. Então, o pesquisador tem que filtrar o que ele está encontrando, mesmo com a linguística de corpos, tá? Tá bom, obrigada. Imagina, eu só estou dando exemplos bem idiotas, para ficar mais fácil de vocês conseguirem aprender. Porque eu sei que é bem abstrato no primeiro contato. Bom, eu vou seguir aqui rapidinho, mas qualquer coisa no final, gente, a gente volta, tá? O meu corpus, tá, de pesquisa, ele é estático, porque eu não acrescentei mais textos. Ele é paralelo, tá? Porque ele tem originais e traduções em comparações, tá? Ele é multilingüe, porque eu trato de inglês americano, português brasileiro e o mandarim chinês. É especializado, porque eu uso Dr. Seuss e apenas Dr. Seuss, com suas traduções. Literário infantil, escrito, análise lexical, como a gente já imaginava, tá? Assim que o meu computador resolver passar slides, se possível. Passou. E aqui eu venho com um bombardeio para vocês, mas juro que eu vou explicandinho, tá? Então, para começar com a linguística de corpos, para fazer qualquer tipo de pesquisa, esse slide aqui é o marco da vida de vocês. Vocês têm que primeiro tratar os textos, tudo bem? Um corpus de pesquisa é formado por vários textos e eles têm que ser tratados antes de você pegar esses textos e colocar no programa. Então, o meu problema na pesquisa começou com a coleta. Por quê? Eu tinha os livros em chinês, os em português atuais eu podia comprar, e os antigos eu tinha que pegar em biblioteca. Em época de pandemia, virou um auê, algumas fechavam, algumas abriam, e aí eu fiz, em algum momento,
uma amenizada e eu consegui ligar em algumas bibliotecas para ver se estavam abertas, e estavam. Cheguei aí em uma, inclusive, e o livro não estava lá. Daí eu aprendi o quê com isso? Que eu não podia apenas ir de cara e batendo de porta em porta, não me adiantava nada. Então eu comecei a ligar, pensa na pessoa que ligou para a biblioteca, a gente ligava, falava, olha, você pode, por favor, procurar o livro tal para mim, eu sou pesquisadora da USP, que não sei o quê, que não sei o que lá. E se a pessoa tivesse boa vontade, ela na prateleira para mim. Não é comigo. E eu tive sorte, gente, muita sorte. Eu peguei algumas pessoas que realmente foram na prateleira e acharam os livros e reservaram os livros para mim. Depois eu fui até a biblioteca, eu fui em 2 no Jaçanã, eu cheguei a da Ana Rosa foi a que não tinha livro. Eu liguei para uma do Butantã, o cara super separou para mim, mas aí caiu um dilúvio, eu não consegui buscar. Enfim, tive muita ajuda nesse ponto. Coletei os meus livros. E aí vem outro problema. Eu tenho que transcrever, porque, de novo, isso tem que ir para o computador. E aí eu tinha algumas opções. Ou eu passava no OCR, ou eu transcrevia mesmo. Os em português, eu optei por transcrever, porque como a imagem é predominante, o OCR dava uma bugada, ele ficava me estressando. Não tinha o aplicativo que tem hoje no Google, maravilhoso, que você pega assim, marca o texto, maravilhoso esse aplicativo. Não tinha naquela época. Então, o que eu fiz foi transcrever à mão, bonitinho, todos os textos em português. Com o chinês, ia ser um pouco mais complexo, porque para digitar em chinês, a gente escreve em pinyin, que é o romanizado. Então, se eu quero escrever casa, é jia, J, I, A. Acho o ideograma certo, porque tem essa. A mesma palavra muda o tom, muda o ideograma. Acho certo, clica para ir para a tela. Ia ser um processo muito lento. Daí eu paguei o Pleco, que é um aplicativo, é um dicionário chinês super conhecido. Paguei a versão e funcionou super bem para mim. Tive que revisar, mas até aí transcreveu o que eu precisava. Depois disso, eu revisei todos os textos, marquei o cabeçalho, marquei meus textos, que é a metodologia da linguística de corpos. Por que você marca? Porque depois, mais para frente, eu quero fazer uma pesquisa sobre literatura infantil de autores, acima dos 60 anos, sei lá. Digamos que eu aumentei meu corpo, sabe? Eu posso fazer isso por causa do cabeçalho. Eu vou lá, pesquiso o cabeçalho, eu quero autores mais 60, cadê? E ele me dá. Seguindo, então, eu tive um outro problema, que foi a segmentação dos meus corpora em chinês. Por quê? No português e no inglês, as palavras têm um espaçamento, certo? No chinês, não. É tudo direto, vai embora os ideogramas. E os programas de linguística computacional, de linguística de corpos, precisam desse espaço para diagnosticar o que é uma palavra e o que não é. Então, o que eu fiz? Vou segmentar. Como que eu vou segmentar isso? Eu achei, em várias mil pesquisas que eu fiz, um segmentador da Microsoft Research Asia, que é esse MRSEG, que é uma versão diminuta, assim, do MRSEG original, que é da Microsoft, esse eles não liberam, obviamente. Eles liberaram essa versãozinha menor e eu podia usar. Desde que eu soubesse a fazer aquele negócio de prompt de comando. Abre o CMD, coloca a tag, aperta Enter, acha o arquivo, coloca outra tag. Ele faz o negócio. E eu fiz, porque o meu marido é programador. Foi por isso que eu fiz. E aí, me veio um outro problema. Eu falei, gente, mas eu fiz isso porque o Felipe é programador. E uma pessoa que vai replicar isso vai fazer o quê? E aí eu falei, bom, vou ter que explicar isso tintim por tintim na dissertação. Então, sim, na dissertação tem o passo a passo de como você usa esse bendito segmentador, caso você queira usar, de maneira bem simples, bem didática, porque é assim que eu entendi e coloquei lá. Mas eu não achei o suficiente, porque eu comecei a perceber que tinha algumas coisas que estavam caindo em contradição na segmentação. E com isso, o meu resultado final daria errado. O que eu fiz? Procurei mais um pouco e eu achei uma outra ferramenta, o Annotation, que é do Mandarin Spot, e ele é baseado em um dicionário, o MDGB, e eu comecei a fazer o seguinte, tal palavra tá estranha aqui, deixa eu olhar lá. Então, eu colocava no SMRSEG, no Annotation, e se não desse o mesmo resultado, eu ainda ia para o Sketch Engine para ver como é que estava lá. Porque no Sketch Engine, o corpo que eu usei já está segmentado, vocês vão reparar nisso, se forem fuçar. E eu conseguia ver lá quantas ocorrências tinha em uso da palavra.
Então, percebam que eu usei a linguística de corpos dentro da linguística de corpos. E segui minha vida com uma tabelinha, tem na minha dissertação também, de coisas que eu padronizei desse modo aqui, para não virar uma salada. Por causa dos locativos, de advérbios em chinês, enfim, isso vai muito da visão do pesquisador sobre a língua, nesse caso. Então, eu criei um padrão, falei, ó, estou seguindo essa divisão aqui para todas as ocorrências dessa palavra aqui. Bem explicadinho. Revisei a segmentação, foi esse processo, e aí vem um outro problema, que é o meu corpus de referência. Por quê? O corpus de referência, na linguística de corpos, serve para um contraste. O seu corpus de estudo está aqui, seu corpus de referência está aqui. Uma ferramenta que gera as palavras-chave vai cruzar os dados e vai deixar só o que é da sua pesquisa aqui. Só o que é específico do seu texto, que é algo importante para você, no caso. Falei, tá, legal, vou fazer um corpus de referência. Por quê? Dr. Seuss tem livros de temáticas, então ele tinha temática ambientalista, que eu falei para vocês. Ele tem um livro que é uma alegoria da Guerra Fria, então aparece palavras como arma num livro infantil, que não é comum. Então eu não podia usar um corpus de referência de língua geral, porque a palavra arma na língua geral é usada, mas não na literatura infantil. Eu, então, fiz o mesmo processo de compilação para o meu corpus de referência. Eu compilei 20 livros ilustrados infantis em inglês americano. Então, percebam que também tem regras bem fechadinhas para não virar uma salada, tá? Então, 20 livros ilustrados infantis, eu incluí, aproveitei e guardei o Wild Things Are, já estava compilado mesmo. Enfim, tá lá bonitinho, fiz meu corpus de referência. Aí sim eu comecei, então, o meu processamento dos corpora com software. Tudo bem? Aqui está o programa que eu usei a versão Ô, paga Jamile, dele. Jamile, desculpa, uma dúvida que talvez o pessoal não tenha. Esse corpo de referência que você fez, ele fica acessível em algum lugar? Ele foi como um anexo do teu dissertação? Isso é teu? É meu. Ah, meu. tá. Não, eu achei que você tinha colocado no Come, não sei, porque eu achei que tinha sido Não. publicado de alguma maneira para ser usado por outras pessoas. E eu nem poderia publicar isso por causa dos direitos autorais. Ah, tá Tem bom. essa. Tá, Eu tá bom. pretendo subir meu corpus de pesquisa para o Comet, mas aí as pesquisas vão liberar só 25%, se eu não me engano, dos resultados, justamente para não quebrar a integralidade do direito Tá. autoral dos textos. Tá? Bom, essa é a ferramenta que eu usei, tá? Então, eu usei a versão 8 do Wordsmith. Tem a versão gratuita, que é o Endconc. Eu usei essa porque eu uso essa desde 2013, quando eu entrei na graduação. Então, fui pelo que estava mais tranquilo para mim. A primeira ferramenta te dá as palavras-chave, tá? O word list. Desculpa, as palavras... a lista de palavras. Aqui, primeiro, vejam que aparecem as palavras gramaticais, tá? Então, vai sair preposição, vai sair artigo, que são as que são mais frequentes no seu corpus de pesquisa, e depois vem as palavras de conteúdo. Então, aqui eu tenho cat, esse livro aqui era Cat in the Hat, aqui, ó. Achei aqui o cat, achei things, que é nome de personagem, fish, também aparece como personagem. Também gerei uma lista case sensitive, que eu amo muito. Se você olha aqui, a palavra thing aparece com letra maiúscula, o que para nós indica um nome de algo, e realmente é o nome de um personagem, tá? Cat, a mesma coisa, foi assim que eu descobri que Cat in the Hat é o nome, sobrenome do bendito do gato. Quando o substantivo gato, comum, tá? O substantivo comum, gato, aparece no texto, ele aparece em minúscula, diferente de quando é o nome. Bom, aqui vou então para a segunda ferramenta, que é que gera as palavras-chave, é aquela do contraste entre o corpus de referência e o meu corpus. E o que aconteceu aqui? O programa, pela programação original dele, não achava minhas palavras-chave, porque ele estava programado para achar, se eu não me engano, 3 palavras repetidas-chave no texto. E eu precisava, frequência, tá, gente? Uma palavra repetida 3 vezes no texto. E eu precisava que ele encontrasse palavras que aparecessem só uma vez no texto também. Porque em Dr. Seuss tem neologismos que ocorrem uma vez e que ocorrem mais de uma vez. Então, perceba, eu tive que, na tentativa e no erro e no estudo, li o manual inteiro do Wordsmith Tools, entender o que mudar nos parâmetros da ferramenta para que ela me desse o resultado que eu queria. Pois ela me deu. Isso também está explicado na dissertação, quais parâmetros eu mudei, está tudo lá bonitinho, caso alguém queira replicar. Pois bem, então vejam aqui, frequência 1, tá? Consegui fazer isso funcionar. Aqui, fun in a box.
E aqui, up, up, up. Eu tô já circulando para vocês, porque vocês vão perceber, tá vendo? Que são verbos, enfim. Aparece Fox, podia ser personagem ou não. Então, eu tive que abrir isso numa linha de concordância, que é a próxima ferramenta, para ver o que é isso. É um neologismo, não é um neologismo? O que é? Pois bem, e aí eu abri, então, up, 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 e descobri que não era só isso. Era up, up, up with a fish, que é o nome de um jogo. Tá? Fun in a box é o nome de uma outra brincadeira. Certo? Não percebam. Eu, como pesquisadora, achei uma palavra, achei estranho, cliquei, abri a linha de concordância, aí eu entendi o que era aquilo. Vou seguir. E eu venho para o último problema que eu tive na minha metodologia, que foi meu alinhamento. Por quê? Se eu estou trabalhando com originais e traduções, eu quero saber como tal palavra foi traduzida, certo? O Wordsmith Tools tem uma ferramenta que chama Aligner. Tem. Eu tentei usar? Tentei. Ela é linda. O resultado fica lindo na tela? Fica lindo na tela. Mas ela começou a me dar alguns problemas. Ela parava de funcionar, ou então ficava com umas linhas em branco, aí do nada eu dava refresh e as linhas voltavam. Então começou a ser muito difícil pesquisar com aquilo. E aí eu lembrei que eu tinha assistido uma defesa do Joacir, ex-orientando da Estela, atual professor da Unicamp. E ele fez a dissertação de doutorado inteira dele com o Excel. E é em educação, viu, gente? É em linguística de corpos aplicada à educação. E ele fez inteira no Excel. Aí eu pensei, se ele fez no Excel, por que não eu? Fui lá e coloquei meu alinhamento no Excel. Não fica bonito, continuo achando que não fica bonito, mas me serviu porque eu precisava, tá? Então, percebam. Fun in a box, diversão na caixa, diversão encaixotada na segunda tradução, e no chinês está aqui, xianzili, de miaoshi. Ok? Aqui embaixo. Bom, com tudo isso dito, eu trouxe 2 exemplos, não vou me alongar em exemplos, tá? Eu trouxe um de The Butter Battle Book, que é o livro que é uma alegoria da Guerra Fria. A primeira arma que aparece é esse graveto, Snakeberry Switch, que foi traduzido como Varas de Mamona Maluca, na tradução para o português. Não tem a primeira tradução, tem só a segunda, que é então uma substituição com uma tradução imagética, percebam. Eu vou já mostrar mais imagens para vocês. E em chinês, xiao xiao mei, zhi tiao. Então, galho de rir, ameixa, uma substituição também, com uma tradução imagética também. E eu posso provar que é tradução imagética. Vejam, uma mamona, caso você nunca tenha visto, que eu duvido, que refere-se exatamente aos espinhos aqui, ó. E o xiao xiao mei, que é a rosinha. Um segundo exemplo, Fun in a Box, que eu trouxe já para vocês ali no contexto, é um nome descritivo, aparece muito nesse livro de Dr. Seuss, porque é um livro para alfabetização, então os neologismos não poderiam ser 100% inventados, porque a criança não se alfabetizaria, certo? Pois bem, na primeira tradução para o português, percebam, diversão na caixa, enquanto que na segunda, diversão encaixotada. E aqui o sentido é um pouco prejudicado. Essa foi minha análise também, sentido, forma e sonoridade. Por quê? Diversão na caixa parece uma coisa super legal. E nesse momento o leitor só tem essa página com essa caixa gigantesca e você não sabe se é bom, se é ruim, né? Diversão na caixa, geralmente é bom. Só que quando você vira a página e essas coisas saem da caixa, elas acabam com a casa. Então não são coisas muito positivas, sabe? Só que aí na segunda tradução a tradutora já entregou isso, porque o encaixotado dá o sentido de estar preso. Aquilo está preso na caixa, por algum motivo. Enquanto que no chinês, você tem também uma tradução literal, que são literalmente a diversão que está dentro da caixa. Minhas considerações finais, de uma forma bem resumida, o The Cat in the Hat, foi o que eu falei, é um livro de alfabetização, tem menos neologismos de criação, eles são neologismos descritivos mesmo, então a tradução literal resolve. As estratégias que eu adicionei foram super utilizadas, então tradução fonética, o chinês tem isso de cabo a rabo, mas não tem, por exemplo, nada em alfabeto, é tudo em ideograma, nada. Diferente do que acontece, por exemplo, nas traduções de Alice para o chinês. Os tradutores geralmente deixam nota de rodapé, o que é aquele neologismo, umas coisas assim. Bom, a tradução imagética é aplicada sempre de forma combinada, tá? Sempre com alguma outra estratégia.
tem uma diferença na forma de substituir. Então, no português, nas duas traduções, um neologismo é substituído por outro, enquanto que no chinês, o neologismo vira ou uma descrição explicativa, ou uma expressão idiomática, ou só uma expressão da língua mesmo, sabe? Uma questão cultural aqui, bem forte. Então, por incrível que pareça, a tradução para o português a mais nova é a que mais omite neologismos, porque a Bruna opta por trocar a ordem de frases, enfim, e aí acaba, por causa das rimas também, acabou suprimindo neologismos. O que acontece aqui também. Quando você vai na recuperação neológica, o português adapta muito, porque é possível. Vejam o Lorex, que virou Lorax. É muito possível no português, por causa da proximidade mesmo das nossas línguas. E aí, nesse mesmo sentido, as traduções para o chinês não conseguem fazer isso, porque muda totalmente o sistema. E é uma coisa estrutural da língua chinesa, porque os neologismos no inglês geralmente vêm de derivação. Então, para o português dá para fazer uma derivação. Para o chinês não dá, não se tem derivação no chinês, tá? E aí, por fim, minhas pesquisas futuras poderiam ser baseadas, então, na motivação das traduções da Companhia das Letras, né? 2 traduções em um período não muito longo. O processo tradutório entre 6 mãos naquela trinca, né, de tradutoras. Expressões idiomáticas nas traduções chinesas. A restrição ao vocabular, porque em um livro tem a palavra cocô no inglês, e no português a tradutora fingiu que não estava lá, deu um jeito, seguiu a vida. E a rima, né, o processo rimático de Dr. Seuss também. Eu tenho referências, mas eu acho que nesse momento não caberia, então depois a gente volta se vocês quiserem alguma específica. Bom, eu chamei de do começo ao fim, mas eu queria muito chamar de coisas que eu queria saber, mas nunca me contaram. Enfim, o fim é porque, lembrem que no final você tem que, geralmente, né, se coloca na sua dissertação, o que pode ser feito em pesquisas futuras, que nem eu mostrei para vocês, então por isso que não é bem um fim. Bem, antes de ingressar, o que eu recomendo, e eu vou explicar o motivo, cursem disciplinas como aluno especial, não como aluno ouvinte, porque como aluno ouvinte você não ganha créditos. E no seu caso, quanto mais créditos acumulados você tem antes de ingressar, mais tempo você vai ter com a sua pesquisa, porque você pede aproveitamento dos seus créditos, tá? Para entrar. Além disso, quando você cursa as disciplinas, você já sonda o orientador que você quer, você vê o estilo de trabalho, já pode bater um papo e tal. Você acaba adquirindo conhecimento para a prova de ingresso. Eu cursei 2 disciplinas, uma delas foi Introdução aos Estudos Tradutológicos na época, e caiu exatamente os textos que caíram na minha prova. Então, eu fiz uma pré-análise de todos os textos antes da minha prova. Foi sensacional, inclusive, fiz com a Heloísa. E por último, você ganha pitacos na sua pesquisa também, tá? Os professores da FIFELESH têm essa questão, creio que em outras faculdades também, você chega, eles dão pitacos da sua pesquisa que te ajudam muito. Vejam o meu capítulo que veio da Silvia e do John, por exemplo. E por fim, assistam defesas. Sabe por quê? Eu dei exemplo também disso. Eu tive uma ideia que não era minha, era do Joacir, porque eu assisti uma defesa. E eu fui assistir por pura curiosidade. Eu não sou inclinada para linguística de corpos na educação. Eu fui por curiosidade e porque eu gosto muito do Joa também. Fui, enfim, conhecimento nunca é desperdiçado, percebam. Eu tô correndo, gente, mas vamos que vamos. A prova de conteúdo. Leiam os textos, mas estudem os textos acima de tudo. Porque o pessoal tem mania de ler e falar, entendi tudo, que bom. Só que não é bem assim, eu vou explicar o motivo. Por quê? O estudar vem junto com entrelaçar aqueles conteúdos que vocês estão vendo naqueles textos. Geralmente, os textos de prova, eles são altamente entrelaçáveis. Você consegue fazer um encadeamento entre um e outro. Tipo, se perguntarem isso, eu consigo responder com isso, 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 isso. Por que eu estou falando exatamente essa parte? Quando eu prestei, lembram que tinha aquele gap? Me falaram, a prova do Tradusp eram 3 questões. Aliás, 4 questões, você escolhe 3 e responde. Cheguei na minha prova, era uma questão. E eu tinha que citar 2 textos do que eu li. Entrelaçados, percebam. Inclusive, a minha prova é a que está de modelo até agora lá no Letra, que eu acabei de olhar antes de começar a aula. É a minha prova. Não tem nem como eu mentir. Bom, não é uma resposta, tá, Silvia? Eu tô falando a pergunta em si. Não vai achando que a resposta está lá. E leiam. Essa é a minha dica, assim, parece ridícula, mas é sério, gente. Leiam as instruções da prova. Porque sim, eu já vi gente, de verdade, juro, ser reprovada porque tá lá, escreva 1.500 caracteres. A pessoa vai lá, escreve 1.000 e me fala, eu não quis encher linguiça. Por quê? Ia ficar chato, né? Não, meu anjo. É um processo seletivo, online, 200.000 pessoas concorrendo.
O critério é esse porque a pessoa vai começar assim, ó, vamos ver quantos caracteres. 1.900, tchau. 500, tchau. 1.500, tá dentro. Esse eu vou ler. Parece óbvio, mas as pessoas esquecem disso. A mesma coisa com citação. Citação, tem prova que fala, não pode ter citação direta. A pessoa vai lá e me escreve. Desclassificado. Se tiver citação direta, vai ser descontado do número de caracteres. A pessoa esquece de contar isso. Gente, desclassificação por nada, percebam. Você está saindo porque você não se atentou com um detalhe tão idiota. E era só seguir o que estava mandando lá. E não tem essa, eu não vou encher linguiça. Sim, se precisar encher linguiça por 300 caracteres, você vai encher linguiça. Bota advérbio, bota um monte de coisa lá que dá. A gente consegue, assim como aumentar texto, diminuir o texto. Então, foquem nisso. Não esqueçam da instrução da prova. Em vez de encher linguiça, colocar alguma coisa boa, senão eu vou ter que cortar essa parte do YouTube. Não precisa encher linguiça, vocês podem desenvolver um pouco mais o texto, entendeu? E na hora de desentrava, né? Não enche linguiça sim, tá? Vai ser reprovado também, não enche linguiça não. Na verdade, eu acho que a encheção de linguiça baixa bastante sua nota, gente. Mas você não quebra a regra do caractere. Bom, sobre o projeto de pesquisa especificamente, um projeto bonitinho, sigam a BNT, se não o guia da faculdade, pelo amor de Deus. A FEFELESH tem o guia no site da biblioteca, tem guia BNT, tem outros guias, porque dependendo da faculdade pede outra forma, né, de formatação. Redação clara, sucinta, coesa, isso vocês sabem. Redondinho, amarradinho, enfim, foi o que eu falei para vocês. Não joguem dados lá sem você dar uma explicação do porquê que você quer. Eu quero estudar o mouse. Tá, por quê? Então, amarrem o que vocês estão escrevendo. É bem importante amarrar tudo. O cronograma, que tem que ter no projeto. Se você cursou uma disciplina, vai pedir Gente, eu esqueci a palavra. Para os créditos, que reutiliza os créditos. Coloca no cronograma lá. Vai ter que estar lá, sim. São seus créditos, você tem que cursar. Então, coloca lá. Primeiro semestre, você pode pôr um tracinho, sei lá, coloca no rodapé. Disciplina tal e tal, cursada no período de tanto a tanto, créditos reaproveitados. Não joguem... Aproveitamento, obrigada. Não joguem para o vento, tá? A mesma coisa, não esqueçam de colocar no cronograma o processo de redação da qualificação, de redação da sua dissertação e da defesa, que também conta um tempo. Não sai falando que você vai ler coisa 3 anos, 2 anos, enfim. Porque você tem que dividir seu tempo. E tem que ser um cronograma pensado, né? No minimamente viável também. A arguição do projeto. Estude seu projeto, muito bem estudado. Mas o principal mesmo é você ir com simpatia e com confiança. Porque você vai literalmente defender seu texto. Falar, olha, eu quero estudar isso, isso, isso por causa disso. Mas aí vão te perguntar, sei lá, mas é importante? Aí você fala, por isso, isso, isso. Já está escrito exatamente a mesma coisa no seu texto, mas você vai defender via oral. Você vai provar que aquele texto é teu, basicamente. E sempre tem isso. Já peguei muita gente me perguntando, mas e se me perguntarem uma coisa que eu não sei responder? Simples, você vai responder. Eu ainda... não sei, vou discutir com o meu orientador. É para isso que um orientador serve também, sabe? Lembrem-se disso, inclusive, é para o que mais serve um orientador. Você pode dizer isso para sua banca de execução do projeto tranquilamente. Já passaram por isso, já sabem como é o processo. Você tem que se mostrar preparado para aquilo, sabe? A primeira fase de enfrentamento. Disciplinas. Só tem 1 minuto. Curse disciplinas que contribuam com a sua pesquisa, olhem bem o catálogo, inclusive em outras faculdades, viu? Não esqueçam disso. E se você entrar em faculdades como a Unesp, Unicamp ou na USP, você tem como fazer disciplinas nessas outras, né? Eles têm um convênio, uma filiação. Não esqueçam disso, é bastante interessante. E não façam disciplinas ao léu também, porque gasta seu tempo, tá? Tempo é pesquisa. Eventos acadêmicos que contribuam com a sua pesquisa. Aí você vai me falar, mas Jamila, não tenho dinheiro. Eu vou falar que tem uma verba chamada PROAP, você pede a verba, com sorte você consegue pelo menos a inscrição. Eu usei PROAP do começo ao fim do meu mestrado, gente. Usem o PROAP, tá? Não cobre tudo, se for presencial, não cobre tudo, mas é uma boa ajudada. E várias coisas que você vai descobrindo ou tendo apontamentos são em eventos, percebam pelo que eu falei. Pesquisar, eu acho que a Silvia e o John já falaram sobre isso, sobre o Library e Internet Archive. O VPN, faculdades públicas têm VPN, instalem no computador de vocês e usem em casa para ter acesso aos periódicos. Estipulem metas diárias e me deram essa dica aqui que eu acho fenomenal.
Eu estava travadíssima e me falaram, não sabe por onde começar? Comece pela sua metodologia, porque tudo que tem para dar errado vai dar na metodologia. E percebam que todos os negocinhos vermelhos que eu botei para vocês, a grande maioria estava na metodologia, tá? E relatem no seu texto final os problemas e as soluções, porque esse processo de pesquisa tem que ser relatado, gente. Isso também faz parte do processo final de vocês. Eu cheguei aqui porque eu passei por tudo isso, tá? Qualificação, eu chamo de defesa com outro nome, porque dificilmente uma pessoa que passa na qualificação não vai ser aprovada na defesa. Antigamente, não sei como está agora, tinham 3 chances de qualificação, tá? Se você não passa na primeira, tem mais 2. Mas deem uma pesquisada nisso. Consulte o orientador sobre as exigências. A Estela, por exemplo, exige que tenha a metodologia em um capítulozinho para a pessoa conseguir entender o que você está fazendo, sabe? Tem orientador que não exige nada. Vai de caso a caso. Escolha a sua banca pensando nas contribuições para o seu texto, tá? Para a sua pesquisa. E ela tem 2 partes, tá? O relatório de qualificação. Então, a primeira parte são os dados pessoais, sua trajetória acadêmica. E na segunda parte, a pesquisa. Você pode montar essa parte já como se fosse o índice da sua dissertação final. Você escreve aqui, olha, isso aqui eu vou estudar tal e tal autor. Ali eu vou estudar tal e tal autor. Então, você já deixa um pré-caminho para a pessoa que está lendo na sua banca entender o que você vai fazer. E, de novo, se você não sabe o que você vai responder numa pergunta mirabolante, você fala, olha, eu ainda não discuti isso com o meu orientador, ainda não chegamos no consenso, pretendemos. Sempre é uma resposta super viável. O depósito. Observem a resolução de entrada de vocês. Jamílio, o que é isso? Você entrou em tal ano, sua resolução é uma, e aí seus membros de banca são regidos pela resolução. Então, eu não podia colocar outra pessoa do letra, porque a Estela já era do letra e era votante, como presidente. Então, eu tinha que colocar uma pessoa de fora da USP e uma de fora do letra. Organiza os documentos, porque tem documento para chuchu para ser assinado por você e por seu orientador, orientadora. Não deposite no último dia, isso é óbvio, mas é porque tem um letreiro gigante, negrito vermelho, falando que eles não se responsabilizam se o sistema cair. O texto revisado, né, gente? Leitura viciada, a gente tem, não tem o que fazer, então mande para alguém se seu orientador não corrigir seu texto. Defesa, mesmo esquema, simpatia, confiança, e sim, aprendam a falar eu discordo, tá? Eu, inclusive, falei na minha... você pode discordar e tá tudo bem, não é? Não é porque a sua banca que é o Deus maior da pesquisa. Você pode discordar, obviamente, com polidez, tá? Vamos lá. Defenda a sua teoria. Se você está adotando teoria tal, é por isso, então defenda. É porque é melhor para o meu estudo por X, Y, Z. Então amarra de novo. E por fim, ninguém sabe mais do que você mesmo sobre a sua pesquisa, obviamente. Então, confiança. Eu tinha mais umas coisas para falar, mas enfim, deu meu tempo, então pode ser que a gente fale sobre isso agora. A gente tem alguns minutos. João, fala o que você discorda. O João disse que ele... Eu acho que é uma discussão interessante. Peraí, não estou... Eu acho que é uma discussão interessante que a gente não tem tempo hoje. Jamali levantou muitos pontos que são, especialmente no final, mas também no resto, que seria de muito interesse em termos gerais. Não sei em que dia você está pensando em fazer. Seria bom... Nós temos no último dia, a gente vai fazer uma apresentação tipo o Pikachu, bem curtinho, entendeu? De cada um. E no começo a gente vai dar essas instruções gerais. Então, a gente pode retomar então, isso. eu acho que encaixa se Jamali pode voltar. Tá. E ela levantou coisas muito importantes em termos funcionais do mestrado, burocráticas e tudo, algumas das quais discordo. E eu, como professor, como leitor de projetos, acho que eu posso falar algumas coisas também. Não, eu vou agradecer já ao pessoal. Muito obrigada por estarem aqui Tá bom, ainda. a gente se vê na sexta-feira que vem. A Então. gente se vê às Exatamente. 6 horas e pronto. Beleza, um beijo.